Eu sou Patrícia Cobra Vivas e esse é o projeto Homens Singulares, que nasceu a partir do projeto de mulheres que contam e encantam. E na minha ideia é que os homens pudessem ter esse espaço, homens especiais, homens singulares, que pudessem ter esse espaço de riqueza, de abertura, de contarem suas histórias e seus projetos. Então hoje eu recebo Jairo Salles, que é um queridíssimo aqui de Florianópolis, né? O Jairo é professor de filosofia, o Jairo é docente da Unipaz, o Jairo é mestre em Reiki, ele é arteterapeuta e tem um currículo vastíssimo, massoterapeuta. E eu tive a honra de ter o Jairo e a Dulce Magalhães como coordenadores da turma 11 na Unipaz e me convidaram a montar um grupo de pathwork na época, junto, paralela a essa turma. E assim nós nos tornamos amigos e hoje somos vizinhos e ainda temos essa alegria. Então, é realmente um prazer e o Jair é muito conhecido, mas é realmente um grande prazer recebê-lo e tê-lo aqui conosco. Deixa eu convidá-lo aqui. Jairo, não sei por que eu não estou conseguindo te convidar. Ele já chegou, eu vou pedir para você ver se consegue se fazer a solicitação de convite. Agora sim. Momento com os 12 graus. E eu tenho a alegria de receber meu vizinho. Boa noite, vizinha! Que delícia! Boa noite, vizinho. Nesse friozinho a gente devia ter combinado na mesma casa. É, uma prosa na mesma casa seria uma delícia Uma também. prosa na fogueira, na lareira, na fogueira, No fogão a lenha aqui em no casa. fogão a lenha. Querido, é uma honra te receber, é uma alegria te receber. É sempre bom a gente estar junto, né? Eu acabei de contar que você foi o coordenador da turma 11, você e a Dulce me deram a honra de levar o Pepper aqui para dentro da Unipaz, né? E isso foi muito rico e foi nesse momento que a gente foi construindo essa amizade já de um bom tempo, né? De Já um de um bom bom tempo. Então, querido, queria não, a gente já falou um pouquinho disso, né? Na história dos homens singulares, eu te convidei porque eu te considero um homem singular, com uma história ímpar, né? E com um serviço à vida muito lindo, muito especial, né? Eu queria que você começasse contando um pouquinho, antes da gente chegar nessa trajetória de quem é o Jairo hoje, como é que o Jairo chegou a essa terra? Como é que é a história do Jairo que foi impulsionado a fazer essa busca de autoconhecimento, de serviço, de busca espiritual? Como é que foi isso antes até o Jairo chegar a esse caminho? Boa noite, todo mundo. Eu estou muito feliz porque esse encontro é uma celebração de amizade, né, Patrícia? Que Uhum. maravilhoso essa possibilidade que a vida nos dá desses encontros tão preciosos com a nossa tribo, com esse amor que ressoa no coração, né? Então, estou feliz de verdade. Bom, eu sou um gaúcho de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Sou um irmão de 4 mulheres maravilhosas, incríveis, 3 que me antecederam e uma que veio depois. E eu penso que sempre houve uma inquietação
da minha natureza mesmo, uma curiosidade imensa e também os desafios da vida, né? Uma formação religiosa bastante restrita e aquele caldeirão, o fato de eu ter perdido a visão do olho direito com 7 para 8 anos, a homossexualidade, enfim, este desconforto que havia e essa intensa curiosidade me facilitou, hoje eu digo isso, né? Me tornei um rato de biblioteca muito cedo, aqui, né? E a descoberta do mundo da leitura, eu tenho convicção hoje do quanto ela me impulsionou para me abrir portais e me levar para a filosofia no decorrer, enfim, né? Então fui uma criança que leu Monteiro Lobato, Maria José Dupré, e eu tive também a dádiva de os meus primeiros empregos serem em livrarias na minha cidade, coordenando o setor de livros. Então pensa, eu cheguei a trabalhar na livraria do Globo, que era centenária no Rio Grande do Sul, né? Então eu trabalhava numa filial, ainda com a possibilidade de visitar aquela livraria central de Porto Alegre, que era algo assim, um monumento, né? E isso foi me levando, me conduzindo a mundos novos, né? Restritos, embora eu estivesse naquele meio religioso, né? Até os 17 anos eu batia no domingo de manhã. E com uma moral rígida, provavelmente junto com essa religiosidade, uma moral rígida, né? E bons costumes, educação formal, né? Me parece, imagino eu. Sim, nutrida semanalmente. Havia um grupo de estudo na terça-feira na minha casa, havia uma reunião que falava um culto na sexta e no domingo, enfim, um adolescente no domingo à tarde, né? Mas isto, embora tivesse essa escolha dos meus pais, que hoje eu compreendo muito bem, né? O momento e as visões de mundo deles. Então isso está tudo muito resolvido. Havia possibilidades ali também, porque quando eu estava de saco cheio nesses encontros, eu mergulhava na leitura, nas minhas histórias prediletas na Bíblia, veja só. E também tinha um treino dentro da igreja, no caso, que eu fazia pequenas palestras de textos bíblicos, né? Depois eu vou vendo que todas as coisas vão se encaixando. Era toda uma preparação, né? E assim, esse anseio de alma já estava aí também, né? Esse menino que também já ansiava por algo maior também, né? Sim, um questionamento o tempo todo. Se por um lado havia esse rigor na educação, os meus pais sempre muito amorosos, sempre muito... eu os via desafiarem a vida, né? Então eu tenho histórias encantadoras do pai, da mãe, das minhas irmãs também. E aí a vida foi me dando caminhos. Eu andava perambulando escondido pelo Seixonoye, pelo Centro Espírita, pelas meditações, né? Então, teve um momento, isso é muito curioso, né? Em 90, teve um momento assim que foi uma virada de chave, porque pelo fato de eu trabalhar na livraria, eu de repente começou a vender muito os livros do Trigueirinho. E cara, eu disse, gente, que é isso? Que é isso que tá rolando? Acabou que em 90 eu fui parar em Aurora, no Uruguai, com um grupo
de esquisitos, né? Minha tribo. E a partir dali, eu tive algo que permeou toda a minha vida, que foi estar em boas mãos de bons mestres, de bons condutores, né? Um ano depois eu estava trabalhando com uma renascedora que estava na viagem e foi minha primeira mentora, a Núbia Machado. Tem coisas que eu aprendi com ela que ressoam no meu trabalho até hoje. E aí tive essa oportunidade de estar em terapia, né? E quando eu vi aquilo me libertando, eu era muito permeável às coisas que estavam acontecendo. Em 92 me tornei sannyasi do Osho, né? Uau! E aí passou um furacão na minha vida, né? Eu disse, é isso que eu quero fazer. Eu quero cuidar das pessoas, eu quero que as pessoas experimentem o que está acontecendo comigo. Que incrível, que libertador. E esse entremeio, eu fiz a minha primeira formação de massoterapia num ashram de yoga, na Grande Curitiba, em 93, e as coisas foram se interligando, assim, tanto o desconforto quanto a curiosidade, que em 94, do nada, eu disse, estou indo embora para Florianópolis. Porque eu ia te perguntar como é que estava sendo isso para os teus pais, né? Porque numa família com esse rigor, com essa educação religiosa, de repente o filho começa a buscar outros caminhos, ou isso era uma coisa que ninguém sabia que acontecia, que você estava vivendo, mas Sabiam, é isso que essa relação com os meus pais, né? Um ariano de mãe leonina e pai libriano. ah, eu também sou filha de leonina com pai libriano. Olha só. Então, eu desafiava, mas eu acho que ressoava muito o que eu estava aprendendo com o Osho na época, de ser um rebelde do amor, ou no amor. Então eu desafiava, mas de uma forma que eu conseguia integrar. Então, eu lembro de ir reunindo elementos, assim, as coisas novas, as novidades, até o meu trabalho, né? E eu estou fazendo 30 anos de massoterapia. Eu lembro no início o pai dizia assim, mas eu não queria meu filho fazendo isso. E teve um momento que, eu morava em Passo Fundo ainda, eu tive uma experiência com as práticas que eu trabalhava já. E aquilo causou um efeito que mesmo dentro desse espaço religioso, em pouco tempo o pai e a mãe estavam meditando comigo no meu quarto. Que lindo! Que Então, lindo! claro que as coisas tiveram um impacto, né, para eles, mas eu encontrei um caminho e eu sei que esse caminho foi muito em função da boa condução que eu fui encontrando, no que eu escolhia, né? E aí teve essa explosão, assim, eu vim para Floripa sem conhecer Florianópolis, eu tinha apenas uma amiga aqui, que estava passando um verão. E esta abertura da Silvia, a Silvia Smanioto, que também foi uma mestra, eu cheguei e disse, o que eu fiz da minha vida? Dela disse, faz de conta que está de férias, toma essa cerveja. No mesmo dia eu consegui um emprego. Então, eu penso que essa abertura e confiança
que eu fui apreendendo em mim, sempre fez toda a diferença, né? Em pouco tempo, eu chego dia 21 de janeiro em Florianópolis, de 94. Dia 14 de fevereiro, no dia de São Valentim, eu conheço o Wilson, meu companheiro. Uau! Foi Moramos assim tão juntos desde então. rápido. Moramos juntos desde o mesmo dia. Oh. Essa eu não sabia, não. Uau! É, Não. vão 28 anos, né? Uau, E que linda. então, no Colégio Internacional dos Terapeutas, que é esse caminho que é muito central na minha vida, né? Que a Unipaz trouxe, que é inspirado nos terapeutas do deserto. Quando a gente faz a jornada de aspirante, existe uma tarefa que se chama anamnese essencial, onde nós vamos retomar a história de vida com o convite a lembrar como este ser terapeuta que reside em você, esse ser que cuida, despertou. Então, é sempre tão valioso esse convite de olhar para a história, né? Porque o livro da vida ele realinha e nos reorganiza internamente, né? E quando você fala, tem uma coisa que é assim, ver essa estrutura, esse rigor com o qual você foi criado, que possibilitou e te impulsionou aos livros, né, que te impulsionou a essa descoberta, a esse interesse, a essa curiosidade, e ao mesmo tempo esse ancoramento, porque as nossas raízes são muito importantes. Esse ancoramento que elas dão para que a gente possa ousar fazer diferente. Você só pôde ousar porque tinha uma base sólida. Com toda certeza, com toda certeza. Né? Porque assim, você tinha uma. Porque tem uma ousadia aí nesse rapaz que vem para cá sem conhecer nada, sem emprego, sem chegar na aventura. Isso é uma ousadia. Né? É uma É, ousadia viver numa cidade pequena e de repente ser saneado. Né? foi muito, muito ousado mesmo, não tem outra palavra. É muito ousado. E aí a gente vê essa singularidade, né, uraniana, né? Porque assim, tem uma singularidade do que é novo, do que é diferente, do que é ousado. Então, viver, poder assumir essa. Porque eu acho que isso é muito importante a gente falar, né? Assumir essa homossexualidade de uma forma tranquila, saudável, que você pode fazer essa troca, que pode ousar dentro da relação, você pode sustentar essa relação durante tantos anos, isso é muito importante. E assim, mesmo com o que é tão diferente, né? O quanto isso é rico. Nossa, agora, tantos eventos que reorganizam o jogo da vida, né? Então, o que eu estou vivendo agora, fazem 2 anos da passagem da minha mãe, e isso tem um grande impacto. Esse ano de 2021, eu vivi algo totalmente inesperado, assim, ou melhor, que a gente nunca tinha antecipado, né? O pai vai fazer 84 anos, né? Ele passou 5 meses aqui em casa. E embora ele ia para minha irmã, que mora na Palhoça, a maior parte desse período ele estava aqui e a gente estava vivendo esse triângulo inusitado, né? Wilson, meu pai e eu. Também o fato de que a pandemia me trouxe
a, a oportunidade de trazer o consultório para minha casa. Também. E aí esse conjunto de coisas, no meio de tudo, por diversas vezes eu encontro o silêncio observando tudo, né, Patrícia? Esse lugar que a gente mora, esse amor que permeia tudo. Você sabe da nossa relação com os animais, né? Então, às vezes eu olho para a vida e eu vejo esse cuidado, essa relação que foi se construindo com o pai e conosco, né? E aí você olha e diz, gente, que falta? É isso. E é claro que E é isso, uma construção de respeito e confiança, né, Jaime? Que só isso é possível porque tem respeito e confiança. exatamente. Então, é evidente que esta vivência nos nutre e me convida e me fortalece no cuidado, né? Na escuta de quem chega no consultório, ou no curso, ou dentro da Unipaz, na Educação para a Paz, né? Porque e aí eu vejo mais uma vez, né? Eu estou fazendo uma reverência a todos os mestres que encontrei no caminho, né? Essa oportunidade de estar com Pierre Weil, com Lia Dias, a Dulce Magalhães, minha querida, o Roberto Crema, na filosofia com o Marcos Miller, que você conhece, entre tantos outros, né? Eu dou a Lorena, minha Parceiraça. mãe, irmã querida, que a Bárbara, né? Bárbara, que é uma amizade que a gente fez bodas de prata da nossa amizade, né? E ela foi um presente de aniversário, eu conheci ela no dia do meu aniversário. Oh. Eu dou, então tem mil histórias assim. Minha mestra na arte terapia, Sônia Tomasi, que acabou de entrar ali, que eu vi. Ah, que Então, legal. tem esse conjunto, e eu dou voz a esses mestres todo o tempo, né? Eu consigo, nas minhas falas e na minha vivência, ouvir de dentro, o que eu aprendi com eles. Então, agora eu estou vivendo uma coordenação, né, uma focalização, como você viveu essa experiência, a Dulce e eu na turma 11, na Unipaz, né? Eu estou co-coordenando com a Elaine Marta uma formação em cuidado integral com o Roberto Creme e a Lídia Rebouças, né? Ah, que lindo. E aí eu disse sim para isso antes da pandemia. Virou uma formação online, né? Um grande aprendizado. Mas quando o convite veio, algo que marcou esse chamado foi essa possibilidade, né? De, gente, a oportunidade de estar ouvindo o Roberto e a Lídia e acompanhando e se aprofundando mais e mais, é imperdível, né? Então eu estou muito feliz. Há pouco tempo eles também faziam trabalhos somente presenciais, né? Então, além de toda a trajetória desses grandes mestres, né, eu estou enxergando e acompanhando a desenvoltura com que eles estão lidando com este novo momento na vida e as pessoas que chegam na turma, né? Então, eu estou muito agradecido. Você sabe que a Lídia foi foi minha terapeuta em Brasília e eu tive o privilégio, né, dela ser minha terapeuta em Brasília e foi ela que me apresentou o Pathward.
Olha, que belezura, né? Como ela diz, Uma belezura, uma lindeza. uma Então, mas eu queria lindeza. saber, a gente voltar um pouquinho atrás, como é que você chegou, o que que chegou primeiro na tua história? Foi o Reiki? Foi a Unipaz? Além do Osho, você teve uma sequência aí nessa história, né? Porque hoje você é um mestre Reiki reconhecido, já formou muita gente, eu imagino que não dá para contar. Quer dizer, você pode até ter um número, mas eu não tenho ideia, mas imagino que sejam muitas pessoas, né? Então, inclusive eu, apesar de não aplicar, né, você me formou também, né? Que prazer. Prazer meu, né? Então, assim, o que que foi chegando? Porque veio o Osho, aí você veio para Floripa, mais tarde um pouco, né? O Osho veio primeiro, depois veio essa história da Floripa, de mudar para cá, né? Mas como é que chegou? Eu é curioso, né? Porque quando eu estava nesse meio de nesse trânsito, né? Por esses lugares, as meditações, o Seishonoye, enfim, aconteceu algo e me formei massoterapeuta. A minha tia querida, fez um movimento antes de mim, bem similar. Ela foi embora para Brasília, de Passo Fundo. Ela foi embora para lá, um movimento que me antecipou e, claro, abriu portas para mim, né? E aí, aquela época, Brasília era uma efervescência. O Não, Vale era uma. do Silício, hum, a própria Unipaz estava nascendo. É. E a minha tia cumpriu um papel muito fundamental na minha história. O que ela fazia? Não tinha internet, né? Claro. Ela Não juntava para tinha mesmo, é verdade, não tinha internet mesmo. É verdade. Eu a morava minha. em Brasília nessa época, né? Eu mudei para lá em 88. Pois é, E aí? o que a tia fazia? Ela transitava pelas experiências lá e reunia os guardados que eu ainda tenho. Ela reunia um calhamaço de jornaizinhos e flyers impressos e me mandava pelo correio. Ah, que Num ótimo. desses chegou uma teia da Unipaz Olha. e eu olhei para aquilo e instantaneamente disse: é isso que eu quero fazer. Fiquei encantado. É isso que eu quero fazer. E aí eu cheguei a pensar, eu vou me embora para Brasília, ou para Porto Alegre, que tinha nascido a Unipasul, né? Eu vou me embora Uhum. para um desses lugares, eu chego lá na Unipaz e digo assim, ó, eu vim aqui trabalhar para estudar. Mas eu faria, mas não rolou. Aí eu acabei vindo para Floripa. Em 94, eu cheguei na temporada de 94. Na temporada 94-95, eu trabalhei como massoterapeuta no Spa da Praia Mole, Uhum. naquele hotel ali. Naquele E hotel. isso, Uhum. isso me abriu um caminho que ia se desdobrar em... Foi o primeiro registro profissional, assim, na massoterapia, né? Me possibilitou caminhos em clínica de fisioterapia e depois no Costão de Santinho, que eu tive quase 7 anos, né? Uhum. Você ficou um bom Aí tempo. chegou o momento de encontrar a Unipaz. Eu fiz a turma 4 de Santa Catarina, que ainda era ligada à Unipaz Sul. E Uhum. a minha turma, ela se permeou com a turma da Dulce e da Bárbara. E outros tantos, assim, então foi um grande caldeirão de movimento. Ali nasceu a Unipaz Santa Catarina. E é claro que a Unipaz, eu me tornei reikiano antes, né? Em Uhum. 98, Uhum. porque a Bárbara estava promovendo os cursos do Uriel Abarca, um argentino que trouxe o reiki para cá.
Uhum. E aí ela me disse em um momento assim, me ajuda a divulgar um curso e você ganha o seu. Eu não sei se eu ajudei, mas eu ganhei o meu. Certamente, comunicador como você deve ter ajudado. Não sei, mas nesse momento eu não fazia ideia que eu estava entrando em contato com algo que seria tão central na minha vida, né? Uhum. Eu trabalhava numa clínica de fisioterapia como massoterapeuta Uhum. e fazia um curso de auxiliar de enfermagem. O reiki aconteceu, um ano depois eu fiz o meu 2, um ano depois eu fiz o 3 avançado e disse assim, é isso, você é mestre de reiki agora. Rolou 10 anos depois, em 2010. Mas eu entendi, né, o movimento, o mestrado em reiki, ele acontece simultaneamente com a minha entrada na filosofia. Ah, olha, que lindo. E aí, o que eu sinto hoje, em especial agora que eu consigo ligar tantos pontos, né, é o quanto esse caminho faz sentido. O fato da filosofia chegar depois da Unipaz, Uhum. porque eu fui muito mais permeável ao aprendizado. Uhum. Uhum. Eu fui mais com o coração aprendiz, né? Uhum. O fato do reiki, do mestrado em reiki, vir concomitante com a filosofia, porque a filosofia ela me trouxe um, um cuidado, um critério no discurso, no trabalho, na Uhum. condução de poder levar este aprendizado todo que eu reuni para grupos diferentes e distintos, Uhum. com idiomas diferentes e Uhum. distintos, né? Uhum. Então, e o reiki hoje, a gente está, poxa, eu tô num ponto, por mais que sou a criança do zodíaco, né? Ariano, estou lidando com a maturidade aqui, chegando aos meus 50 anos o ano que vem, né? Que lindo, hein? E aí, esses 50 anos ressoa para mim tão amorosa e poderosamente, porque é no ano dos 100 anos de Reiki, do centenário do Reiki, né? Olha. Então, isto que o Mestre Uzui nos deixou foi ontem, né? Uhum. Essa sistematização, Ontem. essa organização de um método que avançou tanto, né? Uhum. Bárbara e eu viemos de uma época que nós éramos chamados em hospitais para cuidar de familiares de amigos e a gente ia discretamente, né? Depois a gente viveu um, os chamados nos cursos de enfermagem da UFSC para falar sobre reiki. Hoje a gente vive o reiki no SUS, o reiki nos hospitais, né? Vocês Então, foram pioneiros, né? ter vivido essa história e ter esses dados, né, essa trajetória, eu bebo da fonte e dos caminhos que a Bárbara abriu todo o tempo, né? Uhum. Porque eu sempre costumo dizer, repito essa fala, né? Todos esses anos o reiki saiu de moda, entrou na moda, apareceu, desapareceu, e você conhece o trabalho da Bárbara, né? O A empenho. Bárbara permanece. Vem pandemia, a Bárbara permanece. Então, ah, hoje, claro que muitas pessoas no cuidado chegam a mim em função do reiki, né? Uhum. No consultório. Uhum. E é claro que essa trajetória da Universidade da Paz,
e do Colégio de Terapeutas, ela ressoa no meu atendimento e nos cursos, né? Uhum. Então eu vou ligando os pontos. E aí, hoje, esse cuidado integral, ele acontece com o Reiki, com a massoterapia, com a escuta e a arte-terapia, claro que é outro encontro que eu tive. Então eu costumo brincar, é cuidado integral, né? Esta mandala de possibilidades, ela é resultado de um entendimento primeiro, quando eu decido que o meu trabalho será a partir de uma visão holística. E eu queria entender o que era realmente essa visão holística, validar. Holístico não é sinônimo de alternativo, né? É validar a ciência, a filosofia, a arte e as tradições. E a Então, integração, né? E a relação de todas essas fontes que conversam, né? E convergem no serviço de cura também que você faz. então isso, a experiência, por exemplo, na enfermagem, nas clínicas de fisioterapia, né? Eu digo que essa oportunidade das clínicas nesse território, assim, e me deu algo que nenhum curso me deu como segurança, né? Nesse cuidado com o indivíduo, que é a arte de cuidar, né? A arte de cuidar, ela passa por tudo isso que conversa, como você diz, né? Então, não é nós temos os métodos, mas aquele indivíduo que chega é único, né? E aí a riqueza é qual é a escuta agora, né? Qual é a necessidade dessa pessoa que chega, né? Qual é a língua? Qual é a comunicação que pode ser feita para, a partir daqui, ir desdobrando as possibilidades para esse indivíduo resgatar a sua paz, Uhum. o seu acolhimento das coisas como são, né? Eu digo que esse processo do cuidado, ele também é educação, né? E educação para a paz é uma bússola para mim, né? Do que o Pierre, a Lídia, o Roberto, Lorena, Dulce me nutriram, né? Então, é essa ideia de educar as ações de uma forma que a gente possa fazer um trânsito. Eu digo que é um trabalho de desiludir também, né? Sair das ilusões é o que de mais precioso a gente tem. Mais Em preciso. especial nesse momento de pandemia, que eu confesso que eu fico um pouco com tanta bobagem que se levantou e sendo dita, tanto, né? Eu procuro aprimorar para que esse cuidado tenha coerência, né? Tenha coerência com esse lidar com a realidade, a condição daquele que chega, né? Então, que bom que dá para desiludir e dá para acolher a vida e saber que está tudo certo, não tem nada errado. E hoje você atende exclusivamente na sua casa e Hoje eu tem os atendo seus saberes. exclusivamente em casa. Eu atendia na casa, Atma Amara, né? Uhum. Mas o que aconteceu com o isolamento, em pouco tempo, em 2020, as pessoas que eu acompanho, que eu tenho o privilégio de acompanhar, né, foram dizendo, vamos voltar. Eu disse, gente,
olha, eu não vou, ainda não é o momento de voltar. O espaço estava fechado, Uhum. e eu disse, vai ter que ser na minha casa. E o pessoal topou. Aí vieram as pessoas com as demandas do isolamento, né? Uhum. Procurando. Isso me fez tomar a decisão de manter aqui. Hoje os cursos acontecem no Atman, mas os atendimentos exclusivamente na minha casa. E aí, claro que é um facilitador, que eu tenho um espaço que tem essa condição de estar à parte da casa, né? Mas eu digo que é tão terapêutico as pessoas virem tomar um banho de floresta também, né? E É os um banho de cursos, floresta, né? Ver tucano, macaco, as minhas todas galinhas, as possibilidades. e os cursos me surpreendeu. Eu confesso que eu pensei que seria mais demorado um retorno aos cursos, né? Porque no caso do Reiki, nós não somos agentes de formação à distância. O nosso entendimento dentro do sistema que nós facilitamos o acesso, né? Uhum. Então a gente aguardou e foi uma surpresa a demanda de pessoas procurando o curso presencial, né? Oh, que bom. Quando Bárbara e eu, a equipe, a gente considerou seguro retornar com os protocolos, né, de segurança e com turmas menores, os cursos foram acontecendo e estão acontecendo até agora, e está tudo muito, muito precioso, né? E é Muito, possível, né? muito rico. Então, existem os trabalhos como essa formação, que a pós-graduação em cuidado integral, né? Uhum. Online, mas os cursos, no caso específico do Reiki, somente presencial. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje você me deu 3 regalos maravilhosos. Eu até postei agora há pouco, porque são lindos. Eu fiquei muito emocionada até, que a primeira mandala que eu recebi da Dulce foi no Egito. E aí você me contou que ali era o momento que estava sendo ancorado essas mandalas e os livros, né? Eu vi que você deu suporte na organização desses livros, é isso mesmo? Como é que foi isso? Porque isso tem um instituto que você, quer dizer, teve essa morte abrupta da Dulce, mas imagino que esses projetos já estivessem em andamento. Eu entendo. Não te Uhum. perguntei, mas eu entendi, né? Deduzi, não entendi, deduzi. Como é que foi isso e como é que é isso, né? Hoje, o Instituto, ele está em stand-by, assim, em função de um cuidado que é necessário ainda da passagem da Dulce. Então, mas nós temos... Então, hoje a gente... eu digo, eu sou um guardião do aprendizado que tive com ela, né? Então, no futuro, a gente pensa em colocar em andamento projetos que ela deixou. Mas isso para o futuro, né? Mas o que aconteceu anteriormente é que eu conheci a Dulce, a gente fazia Unipaz, né, Patrícia? Uhum. Lá na turma original, as turmas se permearam. E depois nós trabalhamos juntos na gestão, no conselho gestor da Unipaz, né? Então a gente sempre foi muito, muito falando a mesma língua, né? Desceu da mesma nave. Então, e aí nós fomos nos aproximando e coordenamos a turma 11, né? E Uhum. nesses bastidores da Unipaz,
Ah, a gente assumia gestão de algumas redes, né, alguns trabalhos. E a Dulce sempre foi uma pessoa que me estimulou muito. Eu digo que a Dulce me colocou nos ombros dela para eu enxergar o mundo como eu enxergo hoje. Que lindo. Então, é claro que eu me emociono, né? A Dulce, nesses bastidores, às vezes a gente fazia alguma atividade e ela dizia assim: um dia eu vou te contratar para trabalhar comigo, para você fazer isso que você faz para mim. E aí isso aconteceu. Eu fui gestor de conteúdo dela há muito tempo, cuidando das redes e da organização de conteúdo escrito, né? E esse mergulho na obra da Dulce foi um presente. Então eu tive a oportunidade de, entre outros trabalhos, organizar o Tarô das Mandalas, que hoje está esgotado, né? Organizar o Atreva-se, que foi o livro final, assim, a gente ia lançar antes da passagem, e essa outra obra que foi Os Guardiões do Farol, né? Que foi uma homenagem dos alunos. A passagem da Dulce, como a gente estava trabalhando muito próximo, e eu cumpri essa tarefa do cuidado com a fala dela nas redes, essa responsabilidade, a passagem dela foi um grande aprendizado para mim, porque não houve um tempo para eu viver este luto. Este luto teve que ser reorganizado, né? Porque eu lia, ouvia e falava Dulce Magalhães diariamente, né? Então, Dulce foi uma estrela. Hoje ela diria assim: vocês estão pulindo as estrelas, né? Dulce foi um facho luminoso, né? Ela era uma visionária incrível. Ela foi... eu tive a oportunidade de vê-la se transformando dentro da Unipaz, e a Dulce honrava muito isso, né? Ela chega na Unipaz, já uma palestrante renomada, mas uma mulher outra. Eu vi essa mandala se desdobrando diante dos meus olhos, né? E então é uma amizade, um presente na minha vida que eu honro muito e quero muito que o futuro traga oportunidades da gente transmitir muita coisa que ela deixou em andamento e muita coisa que ela deixou nas minhas mãos em andamento, me treinou para. Então é claro que eu dou muita voz ao que eu aprendi com ela. E querido, a gente está chegando na nossa reta final, né? Eu sempre pergunto, porque eu acho que toda a tua história já é uma mensagem, né? Já é uma riqueza, né? Mas assim, que mensagem você deixa com essa trajetória, com essa visita que a gente fez tão breve aqui na tua história, absolutamente sucinta, porque 1 hora contar a história de uma vida é realmente uma capacidade de síntese enorme. Mas o que você deixa como mensagem para as pessoas, com todo esse aprendizado dessa trajetória? O que você deixa que você considera importante? Olha, nossa, né? Eu acho que quando eu fui encontrando uma coisa que é fundamental e que funciona para mim, eu procuro compartilhar com as pessoas. Quando a gente encontra um caminho,
um caminho que ressoa, a gente precisa experimentar esse caminho, viver esse caminho, né? Então não pode ser algo lá, uma coletânea de frases ou uma citação num PowerPoint, num livro, nada disso. Eu acho que eu demorei um pouco para entender isso de uma forma mais ampla. Mas hoje, por exemplo, quando eu facilito um curso de Reiki, eu procuro lembrar para os alunos que eles estão encontrando um caminho e que ali existe uma bússola, que são os princípios de Reiki. Se pergunta o que te sustenta na hora da crise, quando o bagulho fica louco. Como agora, um bagulho coletivo. Qual é a resposta? Então tá tudo bem que você encontre, tem tantos caminhos, né? O Reiki é apenas um caminho, mas o que eu me lembro na hora que é preciso? E então não estou falando de algo lido num livro, né? Eu estou falando de algo, por exemplo, quando eu vi minha mãe partindo, quando eu vi a Dulce partindo. Agora a Tere, uma grande mestra, faço uma reverência aqui, Terezinha Berner, né? O que me sustenta? Os princípios de Reiki começa com só por hoje confia. Mantenha serenidade. Honra quem te ensinou, quem caminhou antes. Ser honesto com você, né? Não faz de conta que está bem, para agradar também. E ser gentil, ser grato. E é claro, tem tantos outros, né? Mas esse é uma resposta que eu procuro me lembrar. E isto fez toda a diferença, isso faz toda a diferença. A outra coisa que é inevitável lembrar, porque me acompanha, é a oração da Gestalt, né? Não estou nesse mundo para viver as tuas expectativas. Nem você tá para viver as minhas. Eu faço as minhas coisas, você faz as suas. Se a gente se encontra, é lindo. Senão, não há nada a fazer. Muito É caminhando bom. que tu faz o caminho. Então, que bom que a gente se encontra, né, vizinha? Bom que a gente se encontra. Então eu quero aqui, não posso deixar de dizer, Patrícia, que as oportunidades que eu tive de estar nas tuas mãos também, eu acho que talvez a gente não tenha tido essa oportunidade, assim. As oportunidades de estar nas tuas mãos, de me entregar para a tua condução, do teu trabalho, viraram o jogo. Eu vivo e desfruto também desse entendimento, proporcionado pelo encontro também. Não só... eu tenho aprendido isso, né? Como é bom a gente estar junto, né? Como é bom a gente estar perto. Às vezes não precisa nem da elaboração do nosso trabalho, né? Mas saber que a gente pode contar um com o outro, saber que a gente ressoa num propósito de encontro, de tornar o outro melhor. De tornar o outro melhor, não é isso, talvez. Eu digo de tornar a vida melhor, né? De desfrutar do momento, porque é tudo que a gente tem. Então, reverência. Muito grata por ter aceitado esse convite, muito grata por estar nesse caminho lindo e ser também um mestre para mim. Muito grata, muito grata. E muito grata a todos que vieram aqui hoje, que virão e que verão esse vídeo depois, né? Muito grata, querido. Ficará aqui no Cabeça do Dragão e depois no YouTube também, depois eu te envio.
Tá bom? Tá bom. Beijo, Gratidão. boa noite a todos. Tchau, Muito amor. tchau. Boa noite a todos. Gratos.